Receita Federal libera a partir de hoje a declaração para quem não entregou o documento. E no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, aplicativos que ajudam a organizar suas finanças. Tanta praticidade tem facilitado a vida de muita gente, principalmente na hora de organizar as finanças. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h02. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta enviar uma mensagem aqui na nossa rede social. Vai lá no Facebook do Manhã no Ar e interage com a gente. Nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E a polícia apreendeu 2 adolescentes e prendeu um homem suspeito de assaltar passageiros e motorista da linha 205. Era quase 10h30 da noite desta segunda-feira, quando os policiais militares da 22ª SICOM receberam uma denúncia via rádio de que 3 homens haviam acabado de assaltar a linha 205 do transporte coletivo na Avenida Djalma Batista. A denúncia informava ainda que os 3 elementos estavam fugindo em direção aqui à Avenida Constantino Neri. E foi justamente nesse momento que passava uma viatura da 22ª SICOM nesse local, em frente ao ginásio René Monteiro, aqui do Colégio Solon de Lucena. Eles visualizaram 3 homens com todas as características da denúncia, bem ali, naquela parada de ônibus. Foi então que os policiais militares pararam a viatura, abordaram os suspeitos e constataram a veracidade dos fatos. Com eles, os policiais encontraram facas, celulares, relógios, pertences de usuários do transporte coletivo, possivelmente do ônibus da linha 205. Os 3 foram identificados. Um deles, maior de idade, de 22 anos, Nivaldo da Silva Mota. Com o Nivaldo, os policiais encontraram uma faca. Os outros 2, menores, de 17 anos e outro de 15 anos, estavam portando também uma faca, uma mochila com vários pertences, inclusive celulares e várias roupas, que, segundo a polícia, seria utilizada na troca para não identificar os suspeitos, para despistar a polícia. É uma forma deles atuarem, né? Eles pegam, trocam de roupa, já entram no outro coletivo e continuam efetuando os delitos. O que aconteceu com essas pessoas? O maior e os 2 menores, eles foram todos apresentados no 12º DIP para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, os menores foram deslocados para a Delegacia do Menor Infrator. E outro roubo foi registrado a um ônibus ontem. Os bandidos invadiram a linha 307 e levaram tudo o que podiam. Quem tem os detalhes é a repórter Thea Morel. O ônibus da linha 307 fazia um percurso na direção norte da cidade. De acordo com as informações que foram repassadas pelas pessoas que estavam dentro do coletivo, os 2 passageiros armados embarcaram aqui na Avenida Constantino Neri. Eles demonstraram bastante calma durante a ação. Foram de passageiro em passageiro recolhendo os objetos pessoais, principalmente os celulares. Um dos assaltantes chegou a pegar na mão da cobradora, uma mulher de 53 anos, e dizer que Jesus a amava, fazendo com que ela mantivesse a calma. Toda a renda dos passageiros, a renda do coletivo, os celulares, objetos pessoais de valor foram levados pelos 2 assaltantes que estavam de cara limpa. Eles não tinham nenhum tipo de disfarce. De acordo com as informações que foram repassadas para a polícia, eles desceram nas proximidades do aeroporto Eduardo Gomes, na Avenida Torquato Tapajós. Como esse assalto durou todo o percurso, o caso foi registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia. De acordo com as informações do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus, só esse ano, em janeiro e fevereiro, já foram registrados mais de 300 assaltos. O prejuízo ultrapassa R$ 66 mil. No ano passado não foi diferente.
Foram 3.884 assaltos registrados nas 9 empresas de ônibus que atuam aqui na capital do Amazonas. E de acordo com o Sinetran, esse prejuízo ultrapassa R$1 milhão. E uma quadrilha suspeita de furtar vários celulares durante a festa do Cupuaçu foi presa. Segundo a polícia, a ação foi orquestrada pelo bando antes mesmo de chegar em Presidente Figueiredo. Nesse final de semana aconteceu a 28ª festa do Cupuaçu no município de Presidente Figueiredo. Muita música, muita festa, aquela coisa toda. E muita gente aqui de Manaus foi até Presidente Figueiredo para curtir esse momento maravilhoso. Só que nem todos foram até Presidente Figueiredo com essa mesma intenção. Tá vendo esses jovens que aparecem nessa foto? 7 mulheres, 3 homens. Estes que estão aí foram presos durante a festa do Cupuaçu. O motivo? Eles foram para lá para furtarem celulares das pessoas que estavam participando da festa. Foi exatamente isso que aconteceu. Sabe como é que eles estavam fazendo? Entre um gole e outro de cerveja, de bebida, a música rolando, as pessoas com as mãos para cima curtindo aquele momento tudo. E aí eles iam naquele imprensa, né, naquele apertado, eles iam furtando os celulares, puxavam do bolso, das bolsas das pessoas e assim eles faziam. Só que a polícia militar estava monitorando toda a festa através de câmeras de segurança. E os PMs perceberam que os criminosos se dirigiam até uma lixeira para jogarem os chips dos celulares furtados. E aí a polícia foi fechando o cerco e um a um foi sendo preso. Cerca de 13 celulares foram recuperados com uma quadrilha. É lógico que quando chegaram na delegacia, todos eles negaram o crime. Porém, a Polícia Civil conseguiu identificar, na verdade, conseguiu a informação de que essa quadrilha foi até o município de Presidente Figueiredo justamente com essa intenção, furtar celulares. E aí, na verdade, a festa que eles esperavam que iriam fazer depois da festa do Cupuaçu acabou sendo, sabe aonde? Na cadeia. A casa caiu. Ainda bem, né? E a casa caiu para outras pessoas também. E eu tenho uma boa notícia para você que teve o celular roubado ali na zona leste da cidade. A Polícia Civil vai devolver mais de 400 celulares apreendidos na Operação Fora de Área. Os aparelhos foram recuperados no bairro São José 2 na última sexta-feira. Quem tem os detalhes desse assunto é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo. Olá, Danilo, muito bom dia para você. Onde é que vai acontecer essa devolução e o que é preciso levar para comprovar a propriedade do aparelho? Bom dia, Adriane. Boa quarta para todo mundo. Bom, a Delegacia Interativa, que é o local onde esses 419 celulares estão disponíveis para os donos que foram furtados ou roubados em outras situações. Esses celulares, como você bem falou, foram apreendidos durante a segunda fase da Operação Fora de Área, que aconteceu na semana passada lá no São José 2, uma área extensa do São José, onde tem vários comércios de celulares, né, mais baratos, né, para o comércio e que, no caso, não tem nota fiscal e também outros documentos comprobatórios que fazem com que o celular seja comercializado legalmente. Por conta disso, houve denúncia, a polícia prendeu e apreendeu. Em seguida, foi levado tudo para a Delegacia Geral, que no mesmo caso é a Delegacia Interativa, porque fica no mesmo prédio. Então, atenção você que ligou a TV agora e acredita que um dos seus telefones celulares estivesse lá na feira do São José, se você foi roubado ali pela área, ou mesmo que não, mas que possa ter tido o telefone roubado e acredita que ele possa estar aí sendo comercializado. Você vai até o prédio da Delegacia Geral, que fica lá na Avenida Pedro Teixeira, número 318. Ou então você vai até, no caso, até a parte onde tem a recepção e pergunta onde é que fica a Delegacia Interativa. Eles vão te designar para lá, haverá uma sala onde você pode saber se o seu telefone está lá. E outra coisa, para você levar o seu telefone para casa, é preciso de 2 documentos. Boletim de ocorrência
que você fez na época que você foi assaltado, roubado, furtado. Se você não tiver feito, é preciso obrigatoriamente que você saiba o e-mail do seu telefone. Qual é o e-mail do seu telefone? É um código específico para poder diferenciar cada um aparelho. Então, cada número é diferente. Então, você precisa dessa numeração para poder ir até a delegacia e resgatar o seu telefone. Se você não sabe como é que se encontra o e-mail, você pode primeiro ver na caixa do seu telefone, né? Primeiro ver ali se tem esse número ou se tem algum tipo de canal disponível para você conseguir esse número, ou então direto com a sua operadora ou a empresa que, no caso, fez o telefone, né? No caso, fez o telefone e colocou o número do e-mail lá. Depois disso, você pode resgatar o seu telefone e normalmente, né, isso acontece. Até o fim do mês, essa questão ali de devolução na delegacia interativa vai acontecer. Depois de um mês, caso o dono não vá até a delegacia pegar, esses aparelhos vão ser remanejados para outra delegacia, no caso, para o 9º Distrito Integrado de Polícia, que fica lá no bairro São José, local onde essa operação foi deflagrada junto com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, ao DRCO. Depois disso, esses aparelhos ficam disponíveis lá. Vale lembrar também, Adriane, para quem não se lembra, né, há uma primeira fase da operação que aconteceu no centro da cidade. E existem também aparelhos de telefones que não foram resgatados e que continuam no prédio do 24º Distrito Integrado de Polícia. Então é muito importante para você, né, que ou pode ter sido vítima e o seu telefone esteja no centro, no 24º, ou na delegacia interativa durante essa segunda fase. É bom lembrar também que durante essas duas fases da operação fora de área, houve pelo menos 20 presos. Só nessa segunda operação, nessa segunda fase, foram 12 comerciantes que foram levados até o DRCO para poder prestar depoimento ou esclarecimento sobre esses aparelhos furtados e roubados. Vale lembrar, mais uma vez, que é preciso do seu e-mail. Então, não esquece de levar o e-mail, você não leva o telefone para casa. E também, né, Adriane Diniz, é uma boa oportunidade, um bom serviço da polícia, porque muitas vezes os telefones, em outras situações comuns, que são roubados ou furtados, quando são recuperados, o dono não vai na delegacia pegar. Então, é um mutirão que estão fazendo sobre essas operações e a gente espera que o seu telefone roubado ou furtado esteja, né, entre esses apreendidos. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. E você de casa, olha só, que teve o celular roubado, precisa fazer o boletim de ocorrência. Os casos de roubo e furto de telefone celular são tão grandes que às vezes a gente deixa para lá, não faz o registro, né? Mas com uma situação como essa é muito importante que você tenha. E me chamou a atenção a quantidade de aparelhos. Agora foram recuperados mais de 400. São quase aí 14 celulares por dia, num período de 30 dias que teriam sido roubados, fora os que não foram recuperados, né? Então, você que tem o seu aparelho, não deixe de ter esse e-mail. O e-mail está na caixa, quando você compra o aparelho, ali próximo ao código de barras, tem a numeração dentro da caixinha e também na configuração do celular. E você copia esse número, manda para o seu e-mail, anota no lugar que você vai conseguir guardar para que, se por acaso isso acontecer, você consiga recuperar com esse código, né? Porque por mais que você identifique que o aparelho é seu, se você não conseguir comprovar agora, quando chegar na delegacia interativa, não vai ter jeito, né? A polícia não vai poder entregar a você. E na madrugada de ontem, um motorista avançou com o carro na contramão e atropelou um grupo de amigos. As imagens de uma câmera de vigilância mostram o momento em que o grupo é atingido. O grupo de amigos estava caminhando aqui na Avenida Santa Isabel, no bairro da Cachoeirinha. Era por volta de 5h40 da madrugada de segunda-feira. Eles estavam voltando de uma festa, segundo testemunhas. Eles caminhavam na frente daquela empresa e conversavam no momento que foram surpreendidos pelo condutor, que até o momento não foi identificado pela polícia. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o atropelamento. Preste atenção nas imagens. O carro, que não teve a sua placa identificada até o momento, de cor cinza, surge.
O condutor invade a contramão em alta velocidade e atropela as vítimas. Ele foge do local e não presta nenhum tipo de socorro às vítimas. 3 pessoas ficaram feridas, uma mulher e 2 homens. Os moradores aqui do bairro ficaram assustados com a cena. Foram eles que socorreram as vítimas, ligaram para o SAMU. Uma mulher que não quis se identificar por questões de segurança relata como tudo aconteceu. Sim, a gente estava dormindo, a gente acordou com barulho, foi horrível o barulho. A gente ligou as câmeras daqui de casa, né? A gente viu aquele monte de jovem caindo, gritando, pedindo socorro. Aí eu saí toda desarrumada, desesperada, vim para a rua para socorrer eles, né? Aí o amigo tentou levantar ele, mas ele não conseguiu se levantar. Aí a gente foi lá, ajudou ele, pediu para ele ficar deitado, não se movimentar, né? Para não ter agravamento das lesões. Enfim, aí a ambulância chegou e levou eles. E o veículo que bateu evadiu-se do local rapidamente. Não prestou socorro nenhum das vítimas. Enfim, foi horrível. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Passaram por exames e já tiveram alta. Eles registraram um boletim de ocorrência. Agora, a polícia trabalha na tentativa de localizar o motorista. E 2 crianças foram encontradas em situação de abandono no bairro Novo Israel. Elas estavam sozinhas, sujas e sem comer. As mães compareceram à delegacia para prestar depoimento. Quem traz os detalhes desse caso é o repórter Márcio Paes Barreto. A denúncia chegou por volta de 11 horas da noite, aqui na 18ª SICOM. A informação era de que haviam 2 crianças abandonadas pelos pais no beco Parintins, na comunidade América do Sul, aqui no bairro Terra Nova. Os policiais militares aqui da 18ª montaram 2 equipes e foram até o local checar a informação. Chegando lá, a casa estava fechada, mas as crianças estavam lá dentro. Os policiais não tiveram outra alternativa a não ser entrar na casa e viram realmente que havia 2 meninas, uma de 4 e uma de 2 anos de idade. O local, precário. E segundo a polícia, elas estavam realmente abandonadas, sem água e sem comida. Recebemos a denúncia anônima que haviam 2 crianças abandonadas, deslocamos até o local e realmente constatou-se a veracidade dos fatos. Havia moradores nas proximidades informando que viram a última movimentação pela parte da manhã do dia de ontem. E depois disso, não viram mais as mães responsáveis pelas 2 crianças. Após isso, policiais militares resolveram dar os primeiros atendimentos, porque a situação dessas crianças estavam precárias. Deram banho e, segundo eles, comida e até mamadeira para menor, os policiais militares ofereceram às crianças, num gesto bastante humano da equipe de policiais. É difícil, né? É difícil deparar com esse tipo de situação. Vem aquele lado humano, vem aquele lado de mãe, aquele lado materno, né, da coisa. Mas a gente tenta dar uma segurada para poder não esfriar de uma vez só e para poder continuar. Senão não tem como dar continuidade, né? Fizemos a higiene das 2, demos um banho, levei elas lá para o alojamento. E tentei conversar com elas o máximo possível para tentar pedir algum tipo de informação, alguma coisa que elas pudessem falar, né? Principalmente a mais velha, para que ela pudesse falar mais um pouquinho, conversar um pouco, dialogar, para a gente poder sanar toda essa pane lá com elas e também para poder conduzi-las até a delegacia especializada, né? Para poder dar procedimento na ocorrência. Agora as mães chegaram aqui, o que a guarnição pôde perceber, tenente? As 2 estão aí amanhecidas, deu para sentir o cheiro de álcool. Elas vieram comparecer hoje agora, às 7 horas da manhã. Disseram que foram comprar um lanche, comida para as crianças, mas isso não tem como acreditar nessa versão dessas mulheres. Com certeza, elas foram indagadas, né? Perguntei a elas onde elas estavam, informaram que foram comprar lanche para as 2 crianças. Ou seja, a história é totalmente descabível, são 2 mães irresponsáveis em deixar 2 crianças com a idade que elas têm, pequenas, em casa sozinhas ali,
propícias, né, a iminência de acontecer alguma situação um pouco mais grave. E na semana passada, a TV A Crítica mostrou o caso de um menino especial que havia desaparecido após sair de casa para jogar futebol com os amigos. Após a reportagem ir ao ar, ele foi localizado. E a repórter Maiara Rocha esteve com a família e traz os detalhes. O sorriso de Dona Dacilene está de volta. Depois que a matéria foi no ar, aí todo mundo que tinha visto ele me ligou. Entendeu? Um dizia que estava no centro, o outro que ele pegou o ônibus, a linha, tudinho, mas muitas pessoas me ajudaram a procurar ele, entendeu? Nós mostramos o caso do Ivo, de 21 anos, que tem síndrome de Down, na última sexta-feira. De acordo com os amigos e a família, ele desapareceu na quarta-feira depois que jogou futebol com os amigos na frente de casa. Ele sentou-se em uma calçada para descansar e depois de lá, ninguém mais o viu. Ao que tudo indica, ele saiu sem comunicar ninguém. Foram 4 dias de angústia e sofrimento e no sábado, por volta das 11 horas da manhã, ele foi localizado no bairro Cidade de Deus. Como é que está o seu coração hoje de mãe, que estava bastante aflito? Como é que está hoje esse sentimento com ele aqui ao seu lado? Coração batendo forte, mas feliz, porque toda mulher que é mãe de verdade sabe o que eu passei, sabe como estou hoje, a felicidade só de estar do lado do meu filho e agradecer todas aquelas pessoas que me ajudaram, que me ligaram, principalmente aquelas que deram um café para ele, entendeu? Com pão, que ligaram para mim dizendo que ele estava com fome e deu pão. Eu só tenho a agradecer muito a essas pessoas, a Deus, e que Deus dê todo em dobro para vocês. Ivo foi encontrado pelos policiais da 30ª SICOM que o reconheceram. Ele estava desorientado, com fome e prestes a embarcar em um ônibus. O encontro entre mãe e filho cessou as lágrimas de toda a família. Agora a Dona Dacilene é só alegria ao lado do filho. Que bom, né? Um final feliz. E agora a gente fala sobre o sarampo. Já são 22 casos confirmados da doença aqui em Manaus. A faixa etária mais atingida continua sendo crianças com idade até 5 anos. E sobre esse assunto eu volto a conversar com o Danilo Alves. Olá, Danilo. A Zona Norte continua liderando o número de casos, né? Continua liderando sim, Adriane. Subiu para 22 os números de confirmados. Então, ao todo, são 333 casos notificados aqui em Manaus. Destes, a maioria é sim de pessoas menores de 5 anos de idade. Ao todo desses confirmados, são 16 dos 22. Então, a maioria é de crianças. E outros casos, dos casos confirmados, são 16 e dos casos notificados, dos 333 que eu falei agora, 221 são concentrados nessa faixa etária. Então é muito importante a questão da vacinação, mas daqui a pouco eu falo disso. Vamos voltar primeiro sobre o 8º boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, no caso a Censa. Eles montaram uma sala de emergência para poder identificar novos casos e administrar a doença por conta de que ela é altamente contagiosa. Então, por conta disso, eles realizam toda semana essa verificação, uma varredura para notificar novos casos. Agora, segundo o 8º boletim, são na Zona Norte de Manaus 143 casos suspeitos. Já na Zona Leste, 58, Zona Sul com 87, ficando em segundo lugar no ranking de notificações. E também temos Zona Oeste com 43 e Zona Rural com apenas 2 notificações. Por conta da situação dessas notificações e também a relação baixa da imunização que tivemos na última campanha de vacinação para o sarampo, a gente teve um pouco mais de 50% de todas as crianças, no caso, que estavam aptas a receber essa vacina. Segundo o Ministério da Saúde aqui no Amazonas, a gente teve só aqui em Manaus, cerca de 52,1% de pessoas, de crianças que foram vacinadas, cerca de 122 mil. Mas
todo deveriam ser vacinadas mais de 200 mil. Então, a meta não foi batida e, no caso, se você ainda está assistindo a gente e quer imunizar o seu filho, mas não teve tempo, as salas de vacinação aqui na cidade, principalmente nas unidades básicas de saúde, nos CAICs e CAIMs, estão disponíveis ainda na rede pública. Não há falta de vacina, segundo a FVS e a Censa, e todas as crianças até 5 anos ou que apresentam algum sintoma e já foram no médico e podem ter verificado que tem algum tipo, de sintoma da doença, já logo se imuniza, mesmo que não seja notificado como caso suspeito. É muito bom, se prevenir do que remediar. Uma outra informação também interessante é em relação a todos os casos de sarampo que já foram notificados aqui em Manaus. Nós somos o segundo lugar no Brasil, depois de Boa Vista, que tem o maior número de casos. Vale lembrar que não é só mais aqui no Amazonas que já foram notificados esses casos de sarampo. E a última informação é que, segundo a própria Censa, dos dias 14 e 27 de abril, a campanha contra o sarampo, como eu disse, teve 58, não 52, mas 58% da meta atingida, 58,94%. Então, no caso, se você, mãe ou pai que está vendo a gente, é bom logo, A gente sabe que a cada semana, a cada dia que a gente fala aqui, Adriane, que casos estão subindo de sarampo, principalmente casos de notificações, a gente reforça também a questão da vacinação. Então é muito bom para que os pais e mães que estão assistindo a gente já levem logo os seus filhos para se imunizar. É de graça e não custa nada, É de graça. E outra coisa, as pessoas vão ficar muito mais saudáveis, principalmente as crianças. Porque ver um filho doente, nenhum pai consegue lidar com isso de uma maneira tranquila, É um problema que pode ser evitado desde que haja vacinação. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. Você aí de casa, não esquece, a vacina é nos 12 meses de idade e aos 15 meses. As crianças que estão tendo que se vacinar agora foi porque os pais, de alguma forma, foram negligentes e não deram a vacina quando deveriam. E quando a doença voltou a ter incidência aqui na nossa região, uma doença que estava erradicada há 18 anos, essas crianças que têm uma saúde mais vulnerável começaram a adoecer em contato com o vírus, Então você precisa imunizar. Caso você não tenha feito as 2 doses da vacinação aos 12 meses e aos 15 meses, é aquela tríplice e também a tetra, que são as vacinas comuns dessa fase que previnem também sobre várias outras doenças. Aí sim você precisa levar o seu filho no CAIC ou então numa UBS. Isso serve também para as pessoas até 45 anos de idade que não sabem se tomaram as 2 doses, Todo mundo precisa se imunizar. E depois do intervalo tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A gente vai falar sobre a votação do fim do foro privilegiado. E tem ainda a bandeira amarela para a energia. Você sabe o que isso quer dizer? A gente conta daqui a pouco, não saia daí.